Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina Saúde do Trabalhador. Neste encontro, nós iremos abordar serviços na saúde ocupacional. Mais especificamente, nós vamos aprofundar os conhecimentos em relação ao SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e em Medicina do Trabalho. Nós vamos complementar os conhecimentos que nós adquirimos na nossa primeira teleaula. E nós vamos compreender ainda mais de que maneira esse serviço ele pode ofertar algumas ações em diversos ambientes de trabalho. E você vai poder entender o dimensionamento desse serviço, bem como compreender quando que o enfermeiro do trabalho ele vai compor a equipe do SESMIT. Portanto, nós iremos abordar não só essas questões, mas também as atribuições relacionadas a esse serviço. Portanto, nós vamos falar de exames admissional, demissional, quando realizar, o que deve compor esses exames, para que você então compreenda a atividade do enfermeiro do trabalho que compõe o SESMIT. Para que nossa teleaula seja, então, interativa, lembre-se de enviar as suas dúvidas, enviar seus questionamentos por meio do nosso chat ou por meio do nosso Skype. Para o Skype, utilizem o login franciele.batista, da forma como está escrito no slide. E lembrar também que ao final da nossa teleaula, nós iremos participar, então, do quiz. Então, já adiantem o Kahoot e peçam o número para a nossa tutora à distância, a Franciele, para ela passar o número do PIN para vocês já irem se adiantando e não perder tempo para participar do nosso quiz. Como eu disse, nós iremos focar no SESMIT, mais especificamente nessa teleaula. Portanto, eu vou fazer um convite de estudo a você e, na sequência, eu dou continuidade à resolução das nossas situações problemas para abordar todas as temáticas propostas para esse nosso encontro. Então, para servir como questionamento base para esse nosso encontro, a gente vai trabalhar com essa seguinte pergunta: quais são os riscos ocupacionais que você deve saber enquanto enfermeiro do trabalho? Lembrando que os riscos ocupacionais foi um tema abordado na nossa primeira teleaula e que será de extrema importância hoje, nesse encontro, porque os conhecimentos que nós adquirimos na nossa primeira teleaula vão ser utilizados agora, uma vez que nós vamos falar da evolução da exposição do risco ocupacional, ou seja, quando o trabalhador ele está em exposição frequente a um determinado risco, ele pode adoecer. E agora nós vamos trabalhar com essa perspectiva do adoecimento do trabalhador, da empresa em que você vai atuar. Porque antes, na nossa primeira teleaula, nós falamos muito de promoção e prevenção. Então, nós falamos de vários aspectos importantes para o enfermeiro desenvolver em termos de prevenção, em termos, no sentido de evitar que o trabalhador adoeça. Agora, nós vamos trabalhar com a perspectiva, claro, sempre fazendo um resgate de ações voltadas para a prevenção e para a promoção da saúde, prevenção de doenças e promoção da saúde, mas agora nós vamos trabalhar com essa perspectiva do que fazer quando o funcionário ele adoece. Quais são as alternativas que os profissionais que compõem o SESMIT, inclusive incluindo o enfermeiro, pode fazer para lidar com esse tipo de situação que vai ser recorrente caso você seja o enfermeiro do trabalho. Portanto, se prepare, nós vamos resolver nossa primeira situação-problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações-problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos.
Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Primeira situação problema, vamos lá. Nessa situação, aluno, a Isabel, ela é enfermeira do setor de saúde ocupacional, o SESMIT. Ela participa, então, ela é integrante do SESMIT de uma empresa multinacional que fabrica peças de automóveis e acompanhou o caso do funcionário Antônio, que teve um infarto agudo do miocárdio durante o horário de expediente, ou seja, durante o tempo de trabalho. Foram tomadas todas as providências e foi acionado o serviço médico de emergência. Antônio foi reanimado e internado, passando por uma cirurgia cardíaca para colocação de pontes de safena. A Isabel acompanhou tudo de perto, foi inclusive com o Antônio até o hospital, levando seu histórico de saúde da empresa e acompanhou o processo de internação com ligações e visitas a Antônio no hospital. Foi então prevista visitas domiciliares, levando em consideração o protocolo interno desenvolvido pelo setor da empresa em conjunto com a CIPA. Já se passaram 30 dias do ocorrido e o Antônio recuperou-se muito bem e deve retornar às suas atividades na empresa. O grande questionamento nessa situação é como que a Isabel, designada para a realização dos controles dos exames admissionais, periódicos de retorno ao trabalho e demissionais, deverá providenciar para o retorno do Antônio às suas atividades, assegurando que haja, então, um retorno adequado ao trabalho. Nesse sentido, veja que o profissional ele permaneceu afastado por um tempo considerável e agora ele irá retornar às suas atividades. Lembrando que existem várias situações em que pode acontecer o afastamento do trabalhador e o retorno dele deve ser muito bem avaliado. Por exemplo, a situação do Antônio foi uma situação extremamente grave, ele passou por uma cirurgia cardíaca, então pode acontecer do trabalhador, assim como o Antônio, não ter condições de ocupar a mesma função que anteriormente ocupava. Ele pode exercer trabalhos braçais, de esforço físico muito intenso, que talvez após esse ocorrido ele não possa realizar ainda, né? Ele não pode realizar após esse ocorrido. Portanto, faz parte das atribuições dos profissionais do SESMIT, incluindo o enfermeiro e o médico em especial, avaliar esse retorno, avaliar o estado de saúde desse funcionário para avaliar se ele tem condições de retornar para as mesmas funções. Caso contrário, ele vai precisar ser realocado em outro lugar ou em outra função, mas isso nós vamos falar mais adiante. O assunto principal que eu quero comentar e que nós vamos trabalhar nessa situação problema é com relação aos exames. Veja que existem inúmeros exames que devem ser realizados e cada um tem a sua função. Temos o exame que é específico para admitir um funcionário, ou seja, ele é contratado e antes do processo de contratação ele passa por exames para avaliar se ele é apto ou não. De retorno ao trabalho, depois de um período afastado, demissional, enfim, existem vários tipos de exames com várias especificações, peculiaridades e existe toda uma regulamentação, uma normatização para a realização destes. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar nesse momento.
Mas antes de falar sobre os tipos de exames, é importante que a gente compreenda os serviços oferecidos pelo SESMIT. Por quê? Porque nós precisamos entender que a equipe ela é composta de acordo com a complexidade, o tamanho e o número de funcionários que cada empresa possui. Por exemplo, se nós pensarmos em um escritório de contabilidade, com aproximadamente 50 funcionários, vamos pensar que as atividades realizadas pelos contadores são relacionadas, então, a questões mais administrativas, é um ambiente, então, que envolve mais o trabalho com computadores e pessoas. Portanto, o risco é um risco para a saúde do trabalhador, é um risco bastante específico. Se nós formos pensar em uma indústria automobilística, uma indústria que produz peças automotivas, com aproximadamente 500 funcionários, a equipe do SESMIT, em termos de números, vai ser a mesma para um escritório de contabilidade com 50 funcionários e uma empresa com 500 que trabalha com risco maior? Provavelmente não. É sobre isso que nós vamos falar. Como que eu sei que a minha empresa tem o número correto de profissionais para compor o SESMIT? Qual o grau de risco que a minha empresa, na verdade, as minhas atribuições, as atribuições que compõem a minha empresa, expõem os meus trabalhadores? De que maneira é avaliado isso? Então, nós precisamos pensar no dimensionamento do SESMIT. E aí você precisa lembrar que esse dimensionamento é diretamente relacionado ao número de funcionários, ao tamanho da empresa e à área de atuação dela. Ela presta serviços ou ela está relacionada à produção de bens, ela produz objetos, né? Ela tem uma produção muito grande. Então, qual é a característica, o perfil da empresa? Todos esses elementos são responsáveis pela avaliação e pela decisão da quantidade de funcionários que compõem o SESMIT. Portanto, nós vamos falar agora sobre o dimensionamento. Eu quero que você me acompanhe. Nós temos, então, que a primeira etapa é identificar o tipo da empresa e o seu grau de risco. Por exemplo, a empresa que o Antônio trabalha é uma empresa automobilística. Então, quando você entra na portaria 3.214 de 2078, é uma portaria bastante antiga, mas que é muito utilizada, embora já tenha tido várias outras alterações. Mas você encontra também na NR, que é a norma regulamentadora de número 4, tá? Aqui você consegue uma tabela com todas as denominações, ou seja, todos os tipos de empresas. E aí você consegue avaliar o grau de risco, né, o grau de complexidade. Por exemplo, aqui no item 29 traz fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias. Então a empresa ela precisa encontrar dentro da sua denominação qual é o perfil que mais se enquadra na atividade desenvolvida pela empresa. Nós não temos muita informação com relação à fábrica em que o Antônio trabalha, mas nós sabemos que é uma fábrica automotiva, portanto, tem relação com a fabricação de peças e acessórios para veículos automotores. E aí tem que encontrar se fabrica peças e acessórios para sistema de motor ou para sistema de marcha e transmissão, ou seja, é só encontrar nessa tabela o perfil que a sua empresa tem mais a ver, se corresponde. E aqui você tem o grau de risco o qual os trabalhadores estão expostos ao desenvolver atividades relacionadas a esse tipo de empresa. Então, nessa norma, na NR4, já está estabelecido o grau de risco que esse tipo de perfil de empresa expõe os seus trabalhadores, tá? E as empresas precisam respeitar essa normatização proposta pela NR4. Então, após identificar o tipo de empresa, e o grau de risco, o qual, então,
essas atividades desenvolvidas por essa empresa expõem os seus trabalhadores, é que é preciso avaliar quantos trabalhadores ocupam, né, trabalham na empresa. No caso do seu Antônio, quantos colaboradores trabalham na empresa multinacional que fabrica peças para automóveis? É a segunda etapa. Então, eu identifico o perfil, o grau de risco e, na sequência, eu preciso avaliar o número de trabalhadores. Por quê? É igual o exemplo que eu dei. Uma empresa com uma empresa com 50 trabalhadores tem uma complexidade totalmente diferente de uma empresa com 500. E isso também determina o número de profissionais que irá compor o SESMIT. Por exemplo, uma empresa que tem aproximadamente, né, entre 50 e 100 trabalhadores, com grau de risco 4, precisa ter pelo menos um técnico de segurança do trabalho. Uma empresa que possui de 101 a 250 trabalhadores, com grau de risco 3, um técnico de segurança do trabalho. Entretanto, se eu tenho uma empresa de 101 a 250 trabalhadores, porém, um grau de risco 4, eu tenho que ter 2 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro e um médico. Tá? Então, essa é a composição. Veja, a tabela completa você encontra na página 72 do nosso livro didático, tá? Eu recortei eu fiz essa tabela menor para que você compreenda que é a partir de 50 trabalhadores com grau de risco 4 é que vai ter pelo menos um técnico de segurança do trabalho. Mas se eu tiver 50 trabalhadores com grau de risco 1 ou 2 ou 3, não é necessário ter um SESMIT, ou seja, não é necessário ter um técnico de segurança que represente o SESMIT na sua empresa. Por quê? Porque a sua empresa é uma empresa pequena, não não tem uma exposição muito grave para os seus trabalhadores. Por exemplo, uma loja de roupa, né? Eu tenho uma loja de roupa, então eu não tenho uma exposição de risco muito grande para os meus funcionários. A minha loja tem aproximadamente 10 a 20 funcionários, então eu não preciso estabelecer na minha empresa um serviço que preste esse tipo de atividade. Então, o que eu quero que você preste atenção é que é a partir de 50, mais um grau de risco, fator 4. Daí, a sua empresa precisa ter um técnico de segurança do trabalho. Agora, e com relação ao profissional enfermeiro? O enfermeiro, ele passa a integrar a equipe do SESMIT quando esse número ultrapassa 351, até 3.501, desculpa, até 5.000 trabalhadores, independente do grau de risco. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, uma multinacional, mas não desenvolve nenhuma atividade que expõe um risco muito grande ao trabalhador. Então, o grau de risco ele é bem pequeno, é um grau 1, mas ele tem 3.501 funcionários, né, ou 4.000, é um número muito elevado. Então, tem que ter pelo menos um enfermeiro, tá? É claro que uma empresa com mais de 3.000 funcionários, ele não vai ter só o enfermeiro, ele vai ter outros profissionais. Essa tabela, eu quis enfatizar a questão exclusiva do profissional enfermeiro. Agora, essa perspectiva, aluna, é totalmente diferente quando nós estamos nos referindo a serviços que prestam atendimento à saúde. Quando for em relação a hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de repouso, clínicas, enfim, qualquer serviço que preste atividade, né, com relação a serviços de saúde ou estabelecimentos similares com mais de 500 empregados, deve contratar um enfermeiro do trabalho em tempo integral. Por quê? Porque a proposta de atendimento é outra. É um serviço que tem um risco muito grande. Nós sabemos que atendimento, prestação de serviços em saúde tem um risco muito grande, principalmente por conta do risco biológico.
Então, não é necessário que um hospital tenha aproximadamente, né, 3.500 funcionários para que tenha um enfermeiro no SESMIT. Esse número ele é muito menor em razão da atividade prestada pela empresa. Então, em serviços de saúde, esse número ele é muito menor para que haja a participação do enfermeiro na equipe do SESMIT, tá? Bom, nós sabemos que esse serviço de engenharia, de segurança e medicina do trabalho, ele deve realizar exames e consultas, bem como identificar os riscos aos quais os trabalhadores estão expostos, fazer inspeção sanitária, fazer orientações saudáveis, registrar a qualidade de vida do trabalho desses trabalhadores e prestar primeiros socorros. Agora, o nosso foco é aqui, ó, exames e consultas. É sobre esse assunto em específico que nós iremos falar neste momento. Portanto, é imprescindível que a gente fale sobre a NR7, que fala sobre a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que tenham trabalhadores como empregados na realização do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, cujo objetivo é promoção e prevenção da saúde dos trabalhadores. Tá? De que forma ele acontece, né? Esse PCMSO, ele tem que ter a realização, tem que ter o registro dos exames médicos admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, mudança de função e demissional, assim como tem o objetivo de prevenir, monitorar e controlar possíveis danos, porque a partir do momento que eu tenho um registro dos meus exames periódicos, eu tenho então um registro e consigo monitorar e controlar os danos à saúde e integridade que o meu trabalhador pode desenvolver, né? Qual é o risco que ele está exposto, quais são os danos em decorrência do processo de trabalho, tudo isso deve ser registrado. Portanto, nós vamos detalhar cada um desses exames médicos, a começar pelo exame admissional. Mas o que eu quero que você entenda é que independente do tipo, independente de ser um exame admissional ou um periódico, a avaliação que deve ser realizada, principalmente pelo enfermeiro e pelo médico, e necessariamente tem que ser realizada por eles, é a avaliação clínica desse profissional, que deve abranger uma anamnese, ou seja, uma coleta de dados, uma investigação, focada na atividade ocupacional desenvolvida por esse trabalhador, bem como um exame físico e o exame mental desse trabalhador. Em algumas atividades, é exigido no PCMSO exames complementares, que devem ser realizados de acordo com as normas. No caso, a NR7, que traz aí várias especificações. Professora, mas o que são esses exames complementares? Exames complementares, eles são exigidos para atividades que têm determinadas especificações. Por exemplo, um profissional, no caso, por exemplo, do seu Antônio, ele trabalha numa empresa automobilística. Provavelmente, se ele for um operador de máquina, essas máquinas elas produzem ruídos com um volume extremamente alto, portanto, ele deve usar protetor auricular e a sua audição deve ser testada e deve ser avaliada com uma certa frequência, para que o profissional do SESMIT avalie a condição de saúde desse trabalhador. A atividade que ele está exercendo tem apresentado repercussão na saúde desse trabalhador? Ele está perdendo, por exemplo, a audição? Ele tem algum comprometimento na acuidade auditiva por conta da atividade que ele exerce? Veja que é uma atividade em especial. A gente não vai fazer audiometria para todo mundo. Por quê? Porque existem atividades que não expõem esse tipo de risco, então não é necessário realizar. Por exemplo, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo que
presta um atendimento em um ambulatório ou em um hospital, não precisa fazer teste de audiometria, porque o nosso trabalho, ele não nos expõe a risco relacionado à perda auditiva. O nosso risco é outro, portanto, os nossos exames vão ser destinados à área em que nós estamos atuando. Portanto, existem especificações. Mas qual é as características comuns? É a avaliação clínica e a avaliação mental, né? A clínica com a avaliação física e mental, composta então pela anamnese e pelo exame físico, isso em todos os exames, desde o momento em que contratamos o profissional ou demitimos ele, tá? Então vamos adiante. Em relação então à especificidade desses exames, eu trouxe aqui uma tabela que traz algumas atividades que devem ser levadas em consideração para a solicitação de exames complementares. Então, por exemplo, pessoas expostas à radiação, técnicos, por exemplo, de raio-x. Eles estão expostos a radiações ionizantes, que vai ser tema da nossa próxima teleaula. Essa radiação ionizante você vai entender mais para frente nas nossas próximas teleaulas, que vai ter uma repercussão, que pode ter uma repercussão bastante negativa para a vida desse trabalhador se ele não tomar as providências necessárias. Mas o empregador, ou seja, a empresa que o contrata, precisa ficar de olho na saúde dele. Portanto, exames complementares que podem ser solicitados é hemograma completo e contagem de plaquetas, para avaliar a qualidade, né, da saúde desse trabalhador. E várias outras trabalhos envolvendo vários riscos precisam ser avaliados para que seja respeitado os exames complementares e principalmente a frequência que esses exames devem ser realizados, tá? Então, aqui você vê quando esses exames têm que serem realizados anualmente ou semestralmente. No caso da radiação ionizante, nós tivemos uma mudança e agora passou para uma periodicidade anual, tá? De acordo com a portaria de 2011. Mas isso tudo tem que estar muito bem especificado e tem que ser respeitado pelo empregador, ou seja, aquele que contrata o trabalhador. O primeiro exame que nós vamos aprender é sobre os exames admissionais. O que é o exame admissional? O exame admissional nada mais é do que um conjunto de exames médicos simples, que tem que ter a avaliação clínica, tá? E são obrigatórios, tá? E devem ser solicitados pela empresa que está contratando o colaborador, antes que esse funcionário seja finalmente contratado com carteira assinada. Por quê? Qual é o objetivo do exame admissional? É comprovar o bom estado de saúde física, né, saúde física e mental desse novo funcionário, para que seja avaliado se ele tem condições de exercer as atribuições o qual ele vai desenvolver após ocupar o cargo que para ele foi estabelecido. Então, esses exames devem ser realizados pelo médico com especialização de medicina do trabalho, que vai identificar possíveis condições que possam, né, interferir no trabalho. Todo esse processo de realização de exames tem que levar aproximadamente de 7 a 10 dias para ser realizado. Esse é o período considerado adequado. Agora, os exames periódicos já têm uma outra perspectiva. Esses exames periódicos, eles devem ser feitos com frequência durante todo o processo de trabalho desse trabalhador, né? Então, se ele permanecer por 5 anos no mesmo emprego, tem que ser estabelecida uma frequência para avaliar esse trabalhador durante 5 anos ou 10, tá? Para que a empresa fique monitorando o estado de saúde desse trabalhador. Então, esses exames periódicos, eles devem ter uma avaliação bastante precisa, porque se os trabalhadores, como eu disse, né, anteriormente, a questão de ruído, de um operador de máquina de uma fábrica automobilística, né, ele for então exposto a riscos ou situações que impliquem o desencadeamento ou agravamento de uma doença ocupacional, ou ainda para quem já tem uma doença crônica,
Esses exames devem ser repetidos a cada ano, tá? Então, anualmente. Uma pessoa que tem uma doença crônica, uma doença, então, genética, e que pode ter um agravamento em decorrência da sua atividade ocupacional, tem que ser realizados exames periódicos anualmente, tá? Ou, por exemplo, exposição de ruídos, né? Ou em intervalos menores. Isso quem vai decidir vai ser o médico encarregado. Porque cada doença tem, então, a sua particularidade. Às vezes, é uma doença crônica que precisa ser avaliado com mais frequência, então não vai ser anualmente, mas quem vai decidir isso é o médico, tá? Ou se notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho ou ainda resultado de negociação coletiva de trabalho, né? Com o sindicato tem que ser avaliado qual vai ser a frequência com intervalos menores. Para os demais trabalhadores, para aqueles que não têm nenhuma doença crônica ou não realizam nenhuma atividade específica, o exame periódico deve ser realizado anualmente quando o trabalhador tiver mais de 45 anos de idade ou a cada 2 anos para trabalhadores entre 18 e 45 anos. Então, não tem nenhuma condição especial? Os exames periódicos vão ser realizados a cada 2 anos. Caso contrário, vai ser anual ou, então, estipulado um intervalo menor e isso vai ser decidido pelo médico encarregado. Aqui nós temos exatamente a nossa situação problema, que é o exame relacionado ao retorno ao trabalho. Esse exame ele deve ser obrigatoriamente realizado no primeiro dia da volta ao trabalho do funcionário que esteve ausente por um período igual ou superior a 30 dias. Então, ele esteve afastado por um período igual ou superior a 30 dias, é necessário fazer exames de retorno ao trabalho. Esse afastamento, se for por motivo de parto, doença ou acidente ocupacional ou não, deve ser realizado. Após a avaliação, não só do de retorno ao trabalho, mas o admissional ou periódico, nessa avaliação, o médico ele precisa emitir a ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. Esse atestado ele vai avaliar a aptidão ao serviço. Então, esse atestado vai definir, então, se o trabalhador ele está apto ou não a retornar ao trabalho ou então a continuar suas atividades. É esse atestado que vai decidir se ele vai permanecer no cargo, se ele está apto a voltar. O trabalhador tem que apresentar ao Departamento de Recursos Humanos, o RH da empresa, para reiniciar suas atividades. Caso ainda não seja, caso ainda seja considerado inapto pelo médico do trabalho, então deverá ser solicitada uma nova perícia junto ao INSS, o Instituto Nacional de Segurança Social, para avaliar a condição de saúde desse trabalhador. Quando houver mudança de função, deve ser obrigatoriamente realizado antes dessa mudança. Então, dentro de uma mesma empresa, se o trabalhador for removido de um setor para ocupar outro setor, vai mudar totalmente a sua atividade, é preciso realizar exame de mudança de função, porque ele vai deixar de ocupar um serviço para realizar outro. Então, entende-se por uma mudança de função, toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique a exposição do trabalhador a um risco totalmente diferente daquele ao qual ele estava exposto antes dessa mudança. Então, se houver uma mudança brusca de atividade, é necessário fazer os exames. Tá? Exame demissional. O exame demissional deve ser realizado num período de 15 dias que antecedem a saída do funcionário, durante o período em que o trabalhador estiver cumprindo o aviso prévio e até a data de homologação do contrato de trabalho, quando o aviso prévio for inexistente ou indenizado. Para cada exame médico realizado, o médico então vai emitir 2 ASO, 2 atestados. Tá? A primeira via fica arquivada no local de trabalho do trabalhador e a segunda fica obrigatoriamente com o trabalhador.
No caso, né, desses registros, a empresa deve manter num período mínimo de 20 anos após o desligamento do trabalhador. Porque caso ele venha a fazer algumas exigências ao antigo trabalho, à antiga empresa, a empresa precisa ter esse respaldo, que foi realizado o monitoramento da saúde dele e que tudo estava adequadamente, então, dentro da normalidade, quando ele foi demitido, ou seja, desligado da empresa. No caso, então, do senhor Antônio, ele já se recuperou do acidente e retornou ao trabalho. Então, ele foi convocado pela Isabel para a realização dos exames de retorno ao trabalho, fez os exames e passa por uma avaliação médica. Ele foi considerado apto para retornar às suas funções, cujas funções a gente não tem detalhamento. Então, provavelmente deve ser atividades mais simples e que ele tem condições de permanecer realizando. Então, veja que existe todo uma complexidade nessa questão dos exames. Você, caso ocupe, né, esse cargo de enfermeiro do trabalho, precisa estar muito atento a essas questões, porque envolve questões trabalhistas. Nós sabemos que após o desligamento de um trabalhador, existem inúmeras situações em que o trabalhador pode requisitar, né, fazer uma requisição com relação ao processo de trabalho, enfim, indenização. Então, todo esse processo tem que ser muito bem registrado e avaliado corretamente, de acordo com as normas específicas, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa levar em consideração toda a realização desses exames. São muitos detalhes, né? São muitas normatizações, mas se a gente pensar em todo o contexto, é fácil da gente poder compreender, tá? Então, assim, nós finalizamos nossa primeira situação e vamos para a segunda. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muita informação até agora, né? Mas calma, agora nosso olhar vai ser para as doenças ocupacionais, então é um assunto um pouquinho mais dinâmico, que não tenha tantas normas e tantas especificações, tá? Então a gente vai poder conversar sobre as doenças ocupacionais e a gente vai poder então ter um descanso das normas. Você continua comigo? Espero que sim. Então vamos resolver a nossa segunda situação-problema. Essa segunda situação envolve a enfermeira Cláudia, que trabalha num serviço de saúde ocupacional de uma fábrica de cimento. E ela tem observado alguns problemas respiratórios em alguns operários, principalmente o Jorge. Ele vem apresentando desconforto respiratório, cansaço e sinais de bronquite. Ele tem histórico de sinusite e tem também registrado no seu prontuário um episódio de pneumonia com internação, além de apresentar rinite alérgica desde que foi admitido na empresa há 6 anos. Tendo em vista o conhecimento dos riscos ocupacionais a que Jorge está exposto, o que Cláudia deve fazer? É sobre as provas funcionais que vai ser o assunto de agora. Por quê? Veja que a gente vai utilizar informações e conhecimento adquiridos lá na nossa primeira teleaula da semana passada, quando a gente falou dos riscos ocupacionais. Agora nós vamos falar das consequências e o que fazer diante disso. Então, nessas situações específicas em que existe uma atividade bastante diferente, né, das demais profissões, dos demais profissionais, é preciso a gente ficar atento às provas funcionais para a realização de determinadas atividades. Porque as provas funcionais
tem enquanto objetivo identificar o perfil do trabalhador, adequando a função que ele pretende exercer, bem como detectar com maior precisão alguns agravos específicos à saúde, como, por exemplo, o Jorge, que já tem problemas respiratórios e atualmente vem apresentando uma piora. E para contribuir com isso tudo, ele trabalha numa fábrica de cimento, ou seja, ele vai estar exposto a pequenas partículas que podem influenciar negativamente a sua saúde. Então, com as provas funcionais, né, os resultados eles vão apoiar os dados colhidos na ficha de saúde do trabalhador e são muito úteis para identificar agravos ocupacionais e a tomada de decisão antecipada para minimizar os efeitos e evitar, então, que a doença se agrave. A primeira prova funcional que nós vamos falar é a dinamometria, que é uma técnica realizada para mensurar a força muscular e a distribuição da pressão. É uma técnica utilizada, que utiliza o dinamômetro com instrumento de medição. O que esse teste faz? Esse teste, ele visa, né, tem o objetivo de prevenir lesões ocasionadas por esforços repetitivos ou por posturas inadequadas. Então, ele vai avaliar a força que o trabalhador possui e também a postura. Então, cada ambiente de trabalho deve estabelecer critérios de forças destinados às funções específicas e executada pelos trabalhadores. Então, se tem uma empresa que tem um cargo ali, né, exige um trabalho braçal, essa empresa, né, o SESMIT, tem que avaliar qual é a força necessária para realizar determinada atividade e, então, avaliar esse trabalhador. Ele tem condições físicas de desenvolver esse trabalho braçal? Ele tem força suficiente para realizar esse tipo de atividade? Então, se é uma atividade que envolve força física, é necessário fazer. Prova de função pulmonar. Uma das provas é a espirometria. Então, se o trabalhador for exposto a questões, então, que pode interferir na sua capacidade pulmonar, na sua função pulmonar, é preciso medir, então, a sua capacidade, que nós chamamos de capacidade vital. Tá? Esse CV, a capacidade vital, que nada mais é do que a capacidade máxima do nosso pulmão durante o processo de inspiração e expiração. Tá? É a flexibilidade pulmonar. Tá? Então, a espirometria ela vai ser capaz de medir a força dos músculos respiratórios e a resistência da caixa torácica, bem como a contração e expansão dos pulmões durante o fluxo de ar que é forçado durante a realização desse exame. Então, é solicitado que o trabalhador faça uma inspiração, prenda, então, essa respiração para que essa espirometria avalie a capacidade de obter o ar, de segurar o ar lá dentro no momento da inspiração e depois no processo de soltar. Então, veja que esse aparelho ele é introduzido, então, na boca, porque justamente o ar vai ser soltado, né, vai ser expelido pela boca e ele vai avaliar a velocidade e todo o volume expirado, ou seja, o quanto que esse pulmão ele é capaz de ter enquanto volume de ar, tá? Essa flexibilidade que é avaliada. Porque nós sabemos que em algumas doenças essa flexibilidade ela é prejudicada. Na verdade, todas as doenças pulmonares têm enquanto consequência essa diminuição da flexibilidade pulmonar. O teste ergométrico, ele avalia função pulmonar e também função cardíaca. Ele faz essas duas avaliações. É um teste de esforço com o uso de esteira ou bicicleta, em que o trabalhador, a pessoa ela tem que ser exposta a um exercício intenso, então avaliar a capacidade cardiorrespiratória desse trabalhador, frequência cardíaca, frequência respiratória, tá? Além de alterações cardíacas, que é capaz de avaliar as condições funcionais, aeróbicas, desse indivíduo que é submetido ao esforço. Né? Então, bicicleta, corrida, tem uma alteração cardiológica e respiratória muito grande para poder desenvolver esse tipo de atividade. E esse teste vai avaliar, então, a capacidade desse tipo de esforço.
Algumas doenças precisam ser consideradas quando houver risco ocupacional vinculado, então, a questões de capacidade pulmonar. Por exemplo, temos rinite, sinusite, traqueite. A traqueite é uma inflamação da traqueia, tá? A rinite, a sinusite, é uma inflamação das mucosas dos seios da face. E os sintomas é coceira, espirro, coriza, né? Produção de muco. Então, no processo de trabalho, pode se tornar doença ocupacional, né? Muitas pessoas têm rinite, sinusite, outras, elas adquirem por conta do processo de trabalho, porque são pessoas que trabalham com substâncias que acabam irritando a mucosa respiratória, né? Pode ser uma substância química ou física. No caso, por exemplo, do Jorge, que trabalha numa empresa que fabrica cimento, né? Nós sabemos que tem partículas para a produção, então, do cimento. Então, poeira, fumo, soluções ácidas ou básicas, gases irritantes pode promover, então, rinite, sinusite ou traqueite. Assim como a asma. A asma é uma inflamação das vias aéreas inferiores, que são os brônquios e os bronquíolos, tá? Pode ser causada por vários produtos, por exemplo, tolueno, tá? Que é comum na produção de tinta, de adesivos, tem um odor bastante característico e forte. Agrotóxicos, né? Os defensivos agrícolas na fabricação de inseticidas, pesticidas e também a poeira de algodão, que é bem comum em indústria têxtil, tá? Pode provocar a asma. Nós temos a bicinose, que é uma doença causada pela inflamação, né? Pela inalação da poeira de algodão, linho, cânhamo e sisal. Tá? Provoca uma dificuldade respiratória, porque esse depósito da poeira do algodão, do linho, do sisal, ele provoca um estreitamento das vias respiratórias, das vias aéreas respiratórias, né? Das vias aéreas. Então, quando você provoca esse estreitamento por conta do processo inflamatório, é que você tem uma dificuldade respiratória, tá? Já a bronquite crônica, ela é causada muito pelo cigarro, tá? Mas também atinge trabalhadores que têm, enquanto exposição, trabalham com carvão e algodão. Você vê que o algodão, ele está presente em grande parte aí das doenças respiratórias, muito por conta da fibra do algodão, né? E da leveza dessa fibra, que é uma fibra leve, então é fácil de inalar, tá? Então, pode provocar bronquite crônica, que é uma inflamação e excesso de muco nos bronquíolos. E nós temos também o enfisema, que então, os alvéolos acabam crescendo e acabam se unindo e perdem toda a elasticidade e perde toda a força para expulsar o ar. Então, a capacidade pulmonar, toda vez que a pessoa expira, fica um pouco de ar ali dentro. Por quê? Porque os alvéolos, eles estão enfraquecidos. Então, ele não consegue espremer o ar, né, expulsar o ar para fora. Então, vai sempre ficar um pouco de resíduo de ar. E aí, a expansibilidade, consequentemente, ela é afetada. Então, no caso do enfisema, está relacionado aos indivíduos também expostos a carvão, a fumo e também a silicose. Nós temos também a silicose, tá? Que é uma doença relacionada à sílica, ou então como nós conhecemos por quartzo, principalmente na mineração do ouro, nas fundições, nas cerâmicas, tá? Principal pneumoconiose do Brasil. A silicose é uma inflamação e cicatrização dos lóbulos dos pulmões. Então, vão fazendo lesões nodulares, tá? Vão formando nódulos nos pulmões. Enquanto que a asbestose, ela é relacionada à aspiração da poeira do asbesto. Nós conhecemos por amianto. Já ouviu falar de telhas de amianto, de caixa d'água? Né? É aquele material, ó. É esse material aqui, ó. O amianto é muito utilizado em telhas, na fabricação de telha e caixas d'água, tá? O amianto, ele é muito utilizado aqui no Brasil. Em outros países, não se tem muitos recursos, né? Não tem amianto. Aqui no Brasil tem bastante. Então,
utilizam-se outros tipos de composição para fazer telha, para fazer caixa d'água, mas aqui no Brasil é muito utilizado, né? Então, o amianto ele é uma fibra mineral e o Brasil é um dos produtores mundiais dessa fibra. Então, tem muito trabalhador aí que pode ser afetado por esse tipo de consequência aí pela exposição do amianto, tá? A asbestose, ela é a calcificação dessas lesões que são provocadas porque o amianto, ele é, então, inalado e ele não consegue ser expelido, então ele vai ficando nos pulmões, tá? Principalmente ali nos bronquíolos e nos alvéolos. O que acontece? O pulmão, ele vai fazendo o processo de cicatrização ali no local onde está esse depósito de amianto e ele pode se transformar em tumores, tá? Isso tudo, né, a gente tem que pensar que é uma avaliação respiratória. Há profissionais que têm exposição a substâncias que podem ser inaladas. Agora, quando a exposição é relacionada a risco, a gente tem que fazer uma avaliação audiológica, que utiliza uma cabine acústica própria, utiliza um equipamento calibrado. O profissional ele tem que ter um repouso acústico de 14 horas, então 14 horas sem trabalhar, né? Sem estar exposto a um ruído de volume muito elevado e deve ser realizado pelo médico ou por um fonoaudiólogo, tá? Esse exame audiométrico deve ser realizado no mínimo no momento da admissão, então antes do processo de contratação, tá? Na fase de ser contratado, depois de ser admitido 6 meses depois e após os 6 meses, anualmente, a partir de então e depois na demissão, tá? São considerados exames audiométricos dentro dos limites aceitáveis os casos cujos audiogramas mostram limiares auditivos menores ou iguais a 25 decibéis, tá? Então, um valor menor ou igual a 25 decibéis, ok, está adequado. Se esse valor tiver maior que 25, já indica risco, né, perda auditiva, tá? Porque há um volume muito pequeno, o trabalhador ele já não escuta mais, né? Ele precisa de um volume maior, né, maior que 25 decibéis para poder escutar. Então, já significa uma perda auditiva. Ele já não escuta como é considerado normal. Nós temos também a tonometria, que é a medida da tensão ocular. Então, para motoristas, no caso da audiometria, operadores de máquinas, tá? E a tonometria, principalmente os motoristas, para medir a tensão ocular por meio do tonômetro, que é um aparelho utilizado para verificar o grau, o nível de normalidade e os graus de hipertensão ocular. E diagnosticar precocemente o glaucoma, doença altamente causadora de cegueira progressiva, tá? No caso, então, da enfermeira Cláudia e na questão do Jorge, o que a enfermeira Cláudia tem que fazer? Tem que realizar a anamnese, o exame físico no Jorge, que tem que avaliar a etiologia respiratória, mais o levantamento das queixas atuais e dos sintomas. Então, avaliar todo o histórico respiratório, da avaliação respiratória anterior e os sintomas de hoje. Realizar a ausculta pulmonar, a inspeção e a palpação torácica para ver se existe aí uma alteração. Ela precisa encaminhar o Jorge para uma consulta com o médico do trabalho, solicitar um raio-x de tórax e provas de função pulmonar. E se houver diagnóstico de doença respiratória, o tratamento ou outras intervenções não podem demorar para acontecer, porque pode ser que toda essa consequência esteja relacionada com o processo de trabalho do Jorge. Ele pode não fazer o uso correto das máscaras no momento da manipulação do cimento, né? Que é uma mistura, uma composição de substâncias para dar origem ao cimento. Então, tem que avaliar quais são essas condições de trabalho e avaliar se tem relação direta com o processo de trabalho do Jorge e iniciar atividades, então, ações para minimizar todos esses efeitos, tá? Então, nós finalizamos a segunda situação problema e vamos para a terceira.
Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Essa é a nossa terceira e última situação problema e agora nós vamos acompanhar uma pessoa que trabalha com telemarketing. Vamos ver a queixa dela? É a Luísa. A Luísa é uma operadora de telemarketing do call center e certo dia a Luísa procurou o serviço de saúde ocupacional da empresa e durante a anamnese feita pela a enfermeira Silvana, a Luísa disse as seguintes frases: eu não estava doente até começar a trabalhar nessa empresa. Essa é a fala de, acho que todos os trabalhadores, né? Todo mundo tem sempre uma queixa. Tá, mas vamos avaliar aqui a questão, então, da Luísa. Por que que ela acha isso? Porque ela menciona que ela tem sentido dores nas costas, mãos, cotovelos, ombros e pescoço. E ela nunca havia se sentido assim. Portanto, a partir dessas informações de desconforto relatadas pela Luísa, o que você acredita que a enfermeira Silvana deve fazer? Bom, ela tem queixas de dores, tá? Vamos pensar no processo de trabalho dela. Ela é uma operadora de telemarketing, então, a todo tempo ela fica sentada, né, numa mesa, em frente ao computador. Então, ela pode ter uma postura talvez inadequada, não pela postura dela, mas às vezes porque a cadeira ou então os móveis, o mobiliário não está de acordo com as características físicas dela. Portanto, qual é o assunto em relação ao caso então da Luísa? É a ergonomia. A ergonomia é um conjunto de estudos que tem por objetivo a organização do trabalho em função do fim proposto e das condições de adaptação do homem ao trabalho. Dentro da ergonomia, nós temos várias classificações. Por exemplo, a ergonomia física, ela está relacionada às características anatômicas do ser humano, tá? Anatomia. Ou antropometria, que nada mais é do que as particularidades físicas de cada indivíduo. Cada um tem uma altura, tem um peso, tem um perfil, né? E, portanto, isso tudo deve ser avaliado para o desenvolvimento do trabalho, bem como a fisiologia e a biomecânica em relação à atividade física que pode estar relacionada à atividade ocupacional. A ergonomia física, ela tem tópicos relevantes que incluem a postura no trabalho, o manuseio de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho e projeto de posto de trabalho, segurança e saúde. Então, é a cadeira em que você senta, né? É a posição que você ocupa durante o seu processo de trabalho, tá? É a disposição dos móveis e de tudo aquilo que você realiza. Ou se você realiza um movimento muito repetitivo, a forma, a força que você realiza, tudo isso é avaliado pela ergonomia física. Já a ergonomia cognitiva faz referência aos processos mentais, como percepção, memória, raciocínio, resposta motora, conforme afetem as interações entre seres humanos e outros elementos. Por exemplo, no caso da Luísa, ela trabalha todo o tempo com computador, né? Ela trabalha com recursos tecnológicos, então isso vai exigir dela também bastante raciocínio, agilidade, né? Uma resposta cognitiva, vai precisar em vários momentos acionar questões da sua memória. Entretanto, os sintomas apresentados pela Luísa não têm a ver com estresse cognitivo, né? Com estresse mental, e sim físico. Então, provavelmente, a questão dela esteja relacionada à ergonomia física e não cognitiva.
Mas além da física e da cognitiva, nós temos a ergonomia organizacional, que tem tudo a ver com sistemas socioambientais, incluindo a estrutura da organização em que o trabalhador está inserido, as políticas, as normas, né? Porque nós sabemos também que algumas normas, algumas rotinas também pode afetar a saúde do trabalhador. Por exemplo, gestão, o tipo de gestão que é desenvolvida na empresa, a cultura organizacional, ou seja, aspectos relacionados àquilo que é exigido pela empresa, né? A própria cultura, a forma como as coisas acontecem dentro da empresa. Isso tudo tem a ver com a cultura organizacional. Para a gente avaliar todos esses tipos de ergonomia, a gente precisa levar em consideração que existem vários fatores, né? Existem várias condições que contribuem ou não para o desenvolvimento de uma doença ocupacional. Por exemplo, condições ambientais. Pode haver várias questões relacionadas à estrutura física, ao ambiente, que pode afetar negativamente a saúde do trabalhador. Por exemplo, um ambiente com baixa luminosidade, um ambiente com uma acústica ruim, né, ou que tenha muitos ruídos, que seja muito frio ou muito úmido, muito quente, ou seja, extremos, né, e que pode ocasionar aí o desenvolvimento de uma doença. As próprias características ocupacionais, ou seja, o próprio processo de trabalho, próprios materiais dos quais o trabalhador pode fazer uso, né? Então, o próprio processo de trabalho tem a ver com as características ocupacionais, que é específica de cada trabalho e que pode ocasionar aí a doença do trabalhador. Ou então as características físicas, a idade, né? Nós sabemos que a idade interfere muito no processo de trabalho, bem como, né, a altura, peso, tudo isso pode refletir no processo de trabalho, além das questões psicossociais, né, capacidade cognitiva, habilidade de desenvolver determinada atividade, tá? Tudo isso tem a ver com as características que podem influenciar no trabalho. A NR17 fala sobre a análise ergonômica do trabalho, que nós chamamos de AET. Essa análise ergonômica, ela é realizada para avaliar as adaptações necessárias das condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores. E ela deve ser feita pelo empregador, ou seja, pela empresa. Então, no caso da Luísa, é preciso avaliar o mobiliário, tudo que está sendo ofertado para ela trabalhar, tem a ver com as características físicas da Luísa? Talvez falta alguma adaptação para que essas dores acabem, né? Então, por exemplo, principalmente ela que mexe com o computador, se ela tiver uma mesa do computador muito baixa ou muito alta, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba se adaptando de um jeito melhor para poder tornar esse trabalho melhor, né? Então, às vezes, para visualizar o computador, então é preciso ajustar a cadeira ou ajustar a mesa. Então, todas essas questões precisam ser feitas. Quantas vezes você, não sei você, mas provavelmente sua mãe ou alguém que mora com você fala, nossa, olha o jeito que você está sentado, senta direito, né? Ou então assistindo TV, às vezes a gente acaba se acomodando e não percebe o jeito que nós estamos. Isso também acontece no trabalho. A gente acaba se adaptando a uma condição que às vezes não é favorável para nós, tá? E isso acontece no trabalho, a gente precisa ficar de olho, né, atento para que não venha a causar uma consequência na saúde do trabalhador. Então, vamos resolver o caso da Luísa. Quero que você me acompanhe. Então, no caso da Luísa, é preciso passar por uma avaliação, então, ergonômica, tá? Para gerar um laudo. E, então, ser elaborado por meio de um profissional de nível superior, um documento para fazer as alterações, então, para que essa ergonomia seja respeitada. Então, a Silvana, ela precisa avaliar a Luísa e encaminhar ela para o médico ou para um especialista, né? Nesse caso, é importante encaminhar para o médico 10 dias
foi proposto 10 dias de tratamento com repouso e tala na mão direita e o uso de anti-inflamatórios para diminuir aí o processo inflamatório e, consequentemente, a dor. A Luísa e o ergonomista, então veja que a análise ergonômica do trabalho pode ser feita por um outro profissional que não seja o médico, tá? Então, no caso da Luísa, quem ajudou ela foi o ergonomista Marcelo, que fez inúmeras intervenções na área de trabalho da Luísa e apontou diversas inadequações do mobiliário que estava incompatível com a altura dela e provavelmente deve ser a causa das dores, do processo inflamatório desenvolvido pela Luísa durante seu processo de trabalho. Então, veja que a análise é extremamente importante para avaliar tudo isso. E o perfil do trabalhador é muito respeitado. Então, o mobiliário não era compatível com a altura dela, com a distância dos braços. Então, ela provavelmente poderia se posicionar inadequadamente para tornar, então, mais fácil o trabalho dela. Assim, finalizamos a nossa terceira e última situação problema. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Antes do nosso quiz, do momento de perguntas, de dúvidas, eu vou provocar uma nova situação, então quero que você me acompanhe. Eu vou falar da situação do Sr. José. O Sr. José tem 68 anos, é técnico de enfermagem e vem apresentando inúmeras faltas devido a dores intensas na região do ombro direito, conforme indicado pelos atestados médicos. As dores são consequências de um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, que nós conhecemos por DORT. O José esteve afastado do trabalho por 2 semanas e retornará às atividades na próxima semana. O laudo da perícia médica avaliou e identificou restrição para a função restrição para o exercício da função. O que isso quer dizer? Significa que ele não está apto a desenvolver as atividades que desenvolvia antes. Ele tem uma restrição, portanto, ele precisa ser readaptado. O que é a readaptação? A readaptação funcional é quando existe a necessidade do funcionário, de realizar as mesmas atividades. Por quê? Porque foi estipulado que existe uma restrição, seja ela física ou até mental. Se o trabalhador ele não tiver condições mentais ou cognitivas de realizar determinada atividade, ele precisa, então, passar por um processo de readaptação que torna imprescindível a mudança da atividade exercida, ou seja, ele precisa mudar de cargo ou de local de trabalho, para haver um redirecionamento nas adequações às suas limitações e elas precisam ser devidamente avaliadas. Portanto, o processo de readaptação é o processo de mudança da função, porque ele não tem condições de desenvolver a função que exercia anteriormente. Por exemplo, o caso do senhor João. Caso ele fosse, então, do seu Antônio, caso ele fosse avaliado como inapto para realizar as atividades, as atividades que desenvolvia antes, era necessário alterar a sua função dentro da empresa, da fábrica de peças automobilísticas. Então, era necessário mudar o cargo dele, alterar de acordo com essa restrição física. Mas pode, como eu disse anteriormente, pode haver uma restrição também cognitiva, mental. Às vezes, o trabalhador ele não tem condições mais
mentais, psicológicas, de desenvolver o cargo que ele desenvolvia antes. Ele se esgotou mentalmente, então vai ser necessário readequação, fazer a readaptação funcional dele e mudar o cargo e as atividades desenvolvidas pelo mesmo. Agora, então, nós vamos participar do nosso quiz, tá? E na sequência eu vou responder as suas dúvidas. Então, vamos aí, eu quero que você abra seu aplicativo, coloque o número do PIN e participe das nossas perguntas. Vamos lá, quero todo mundo animado e participando. Nossa, já temos 61 participantes, muito bem. Pessoal, só não esquece de colocar a cidade que vocês estão, aí é mais fácil de identificar o estado que vocês pertencem, o polo, para a gente também ter esse feedback. Mas eu estou muito feliz com a participação e vamos ver como que está aí, se vocês prestaram ou não atenção na minha aula.
Pessoal, eu vou começar em razão do tempo, mas eu gostaria de deixar um tempo maior para vocês entrarem, todo mundo participar. Mas oportunidade não vão faltar. Nós temos ainda a terceira e a quarta aula. Vamos começar então com atualmente 72 participantes. Vamos lá. Vamos para a nossa primeira pergunta. Quanto tempo deve demorar para que os exames admissionais sejam realizados? Deve demorar de 7 a 10 dias, de 1 a 5 dias, de 3 a 5 ou de 2 a 7 dias. Quanto tempo deve demorar para que os exames admissionais sejam realizados? 49 pessoas acertaram. Nossa, que legal! Vocês estão prestando atenção, vocês estão copiando do slide. Bom, vamos lá, gente. 49 pessoas acertaram, tá? Vamos ver o ranking. A Gabi, do Pará, então, com 817 pontos. A Adrial, eu não consegui pronunciar aqui direitinho, tá? O Luiz, de BH, a Luciana e o Henrique, do Rio Grande do Sul. Vamos para a nossa segunda pergunta. Os exames de retorno ao trabalho devem ser solicitados aos colaboradores que estiveram ausentes por um período igual ou superior a 10 dias, por um período igual ou superior a 30 dias, por um período igual ou superior a 15 ou por um período igual ou superior a 7 dias. Então, os exames de retorno ao trabalho devem ser solicitados quando os colaboradores estiverem ausentes por um período igual ou superior a 30 dias. 52 pessoas acertaram. Vamos ver se você está no pódio. O Ricardo, então, está com 1.637 pontos, seguido da Fer, de Vacaria, 1.613. A Claudiane, com 1.602, a Regivane, 1.597 e a Carol Arnaldo, 1.573. Parabéns para vocês. Vamos para a nossa terceira pergunta. A técnica realizada para mensurar a força muscular e a distribuição de pressões é chamada de dinamometria, audiometria, teste ergométrico ou espirometria? Essa é fácil. Lembra da figurinha lá do nosso slide, né? Do trabalhador segurando um aparelho para testar a força física. 69 pessoas acertaram. A técnica realizada para mensurar a força muscular é a dinamometria, tá? Então, 69 pessoas acertaram. O Ricardo permanece em primeiro lugar com 2.668 pontos. A Claudiane com 2.603. A Adriana, eu não sei pronunciar, desculpa, 2.602. E a Fer, de Vacária, 2.577. E a Carol Arnaldo com 2.546. Vamos para a nossa quarta questão, penúltima. A medida da tensão ocular é realizada por espirometria, por audiometria, tonometria ou densitometria? A medida da tensão ocular é realizada por meio, quanto mais rápido você responder, mais ponto você vai adquirir. Então, vamos lá. 64 pessoas acertaram. A medida da tensão ocular é realizada por meio da tonometria, tá? Portanto, o Ricardo, parabéns, Ricardo, você está mantendo o primeiro lugar, seguido, então, da Claudiane, do Robson, da Adri... Ai, gente, desculpa, depois você me manda no fórum ou no chat como pronuncia direitinho o seu nome, que eu vou falar com orgulho, tá? Desculpa. E a Keila. Vamos para a nossa quinta e última pergunta. A asbestose está relacionada à aspiração da poeira do sisal, do algodão, do quartzo ou do amianto? A asbestose está relacionada à aspiração da poeira do sisal, do algodão, do quartzo ou do amianto? 61 pessoas acertaram. A asbestose está relacionada à aspiração da poeira do amianto.
Então, o nosso pódio ficou com o Robson, com 4.827 pontos. Seguida, então, da Claudiane, com 4.804 pontos. E do Igor, de Canoas, no Rio Grande do Sul, com 4.750. Muito obrigada por ter participado, tá? Nós temos, então, essa participação significa muito pra gente, tá? Em razão do tempo, eu vou responder o questionamento que foi enviado via chat no chat da aula atividade, tá? E eu quero que você participe, responda o fórum avaliativo, participe das aulas, preste atenção, são conteúdos bastante densos, mas é imprescindível para a sua formação enquanto enfermeiro, saber sobre todas essas questões de saúde do trabalhador, porque embora você não ocupe o cargo de enfermeiro do trabalho, você vai ser integrante de uma equipe e muitas vezes o enfermeiro, ele é o chefe dessa equipe, precisa estar atento a todas essas questões, então, de saúde ocupacional. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela participação. Eu te vejo no próximo encontro. Até lá!